Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez gravando um vídeo para que Deus possa tocar no seu coração, tocar na sua vida, tocar na sua família. Que o Espírito Santo possa te exaltar, possa falar profundamente sobre a sua vida. Eu gostaria de ler juntamente com você Salmo de número 34, versículo de número 19 e 20, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todos. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nenhum sequer deles se quebra. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Estamos aqui lendo este Salmo de número 34, a qual é um salmo conhecido, é um salmo que o rei Davi, ele escreveu quando ele estava passando por uma aflição, ele estava passando por um momento difícil sobre a sua vida. E ele vem declarando que esse salmo, que muitos são a aflição do justo, mas o Senhor que o livra de todos. E que nenhum dos seus ossos pode ser o quê? Quebrado. Querido, nós estamos vivendo o final dos tempos. Nós estamos vivendo a última hora sobre esta terra. E a palavra do Senhor nos diz que no mundo teremos o quê? Aflições, mas que nós viemos o quê? Ter ânimo, porque ele diz que ele o quê? Venceu o quê? O mundo. E uma das coisas que nós mais sabemos, que hoje em dia nós remamos contra o pecado, remamos contra o quê? Contra o mundo, contra o que? O conselho do ímpio. E por causa disso, o inimigo das nossas almas, ele fica o quê? Irado. Porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. E para você ver, porque nós passamos tanta aflição sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o que? A nossa família. Mas o Senhor sempre nos livra. O Senhor sempre traz a existência aonde não existe. O Senhor, ele sempre nos dá o quê? Um escape. Sempre nos coloca no lugar de honra. No lugar o quê? De honra. Por isso que nós temos que acreditar. Por isso que quando nós passamos por aflições, por luta, por dificuldade, nós temos que crer de todo o nosso coração. Porque muitas vezes na luta, muitas vezes o quê? Na dificuldade, o nome do Senhor, ele vai ser o quê? Exaltado e glorificado sobre o quê? A nossa vida. E muitas vezes nós ficamos apavorados, muitas vezes nós ficamos tristes, muitas vezes nós perguntamos aonde está o Senhor, porque nós estamos passando isso. Mas o Senhor nos deixou uma palavra. Ele disse antes que o quê? Te perseguisse, antes que tu passasse tudo isso, ele passou primeiro. E não vai ser diferente na minha e na sua vida. Tanto que o Senhor, ele nos deixou exemplo. Exemplo de Abraão e Sara.
Eles tinham uma aflição sobre a sua vida. Eles já eram avançados em idade. E eles não tinham filho. Eu fico imaginando a aflição daquele casal. Eu fico imaginando a aflição de José quando foi preso. Mas se nós pararmos para analisar, sempre o Senhor, ele foi honrado. Depois da aflição vem a abundância. Depois da aflição vem a exaltação. É isso que o Senhor quer fazer na minha vida, na sua vida. Porque o Senhor diz o quê? Que tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Então nós temos que crer. Nós temos de acreditar. Nós temos que usar nossa fé. Nós temos que ser perseverantes. Nós temos que acreditar que o milagre vai acontecer na nossa casa, na nossa vida. Porque aquele que te prometeu é fiel em cumprir. Ele é fiel em cumprir sobre a sua vida. Foi isso que o Senhor fez na minha vida. Foi isso que o Senhor fez e vai fazer sobre a sua vida. Eu me lembro, vou deixar aqui um pequeno testemunho, que eu passei por vários tipos de aflições. A minha família, os meus pais, minha mãe, passou por muitas aflições, muitas tristezas, angústia, porque eu vivia nas drogas, vivia no pecado, fazendo coisas que desagradava ao Senhor. E eles tinham essa angústia, eles tinham essas aflições, mas eles acreditaram. E o Senhor fez um milagre na minha vida. Eu conheci o Senhor Jesus com 23 anos. E hoje eu vou para 48 anos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa que ninguém acreditava mais. Uma pessoa que andava igual um trapo. Uma pessoa que andava, sabe o que? Igual um mendigo na rua. Sujo nas comunidades. Mas a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Enquanto eu estava lá, tinha um joelho dobrado. E essa aflição acabou na minha vida. E eu passei por uma aflição 5 anos atrás. Eu comecei a sentir falta de ar, comecei a sentir dores. E descobrir que meu coração cresceu. E que eu tinha de fazer uma cirurgia no coração, colocar uma válvula mitral. E eu fui para operar num hospital lá em Laranjeira. Fiquei internado. Mas o Senhor, ele tinha um propósito. E muitas vezes, através da aflição, há um propósito para ser cumprido na nossa vida. E quando eu cheguei naquele hospital, tinha um jovem que era afastado dos caminhos do Senhor. A família era toda músico. E ele era afastado. Ele voltou para o caminho do Senhor. Mas só ele se consertou. Só que no outro dia, quando ele foi fazer a cirurgia,
ele o que? O Senhor recolheu, querido. Ele veio a falecer, mas ele foi salvo. E estava chegando a minha hora de fazer o que? Essa cirurgia, a qual tinha de colocar essas válvulas no coração. Eles rasgam o peito, eles quebram os ossos para entrar no coração, para colocar essas válvulas. E um dia antes da minha cirurgia, eles já tinham me preparado, que tem que fazer uma preparação. Eu muito fraco, eu muito debilitado. E eu busquei ao Senhor com poucas forças, com muita falta de ar, com o peito muito, com opressão, um peso. E quando foi de madrugada, eu busquei ao Senhor e o Senhor me deu essa palavra. Muitos são a aflição dos justos e o Senhor o livra de todos. Nenhum dos seus ossos pode ser quebrado. E no outro dia eles iam quebrar os meus ossos todos do peito para o quê? Colocar essa válvula. E eu dormi e agradeci o Senhor. E no outro dia, a equipe médica chegando no quarto, eles olharam para mim e viram uma diferença. Eu já o que? Acordei renovado. Eu já acordei sem o que? Sem falta de ar. Já acordei leve. Já acordei o que? Com vontade de caminhar. E quando a equipe médica, ela viu, eu fui fazer os exames antes da cirurgia. Fiz o eletro, fiz o eco, fiz uma ressonância, fiz a esteira. Porque eles estavam vendo coisas o quê? Que só Deus podia fazer. E quando chegou no outro dia, querido, antes da cirurgia, a equipe médica chegou na sala, tinha uma jovem limpando o quarto. E a doutora chegou naquele quarto e me deu a notícia. Perguntou se eu estava preparado. E eu falei que seria a vontade de Deus. E ela falou para mim, eu me lembro até hoje, ela falou: prepara a sua roupa, porque você está de alta. Porque você já o quê? Está de alta. Não vamos mais te operar. Glorificado seja Deus, irmão. E aquela jovem que estava limpando, era uma jovem que estava fora, afastada do caminho do Senhor. Ela retornou para o Senhor. E ela glorificou e exaltou o Senhor. Você pode entender porque muitas vezes nós passamos aflições. É porque o Senhor, Ele quer fazer o milagre. Ele quer salvar a vida através da tua aflição. Através da sua dificuldade. Deus, Ele quer mostrar que Ele é Deus. Então o Senhor está falando para mim e para você: não temas, porque eu sou contigo. Não temas. Em nome de Jesus, o Senhor está falando para mim e para você. Ei, levante a cabeça. É através dessa aflição que o meu nome vai ser exaltado. O Senhor está falando para mim e para você. É através do quê? Desse problema que as pessoas vão conhecer o verdadeiro Deus. Deixa eu te dizer algo aqui. É o propósito de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus o quê? Deus mudou o meu lar.
Deus, sabe o quê? Transformou a vida da minha esposa, a qual ela, o quê? Morava dentro do centro de Macumba, querido. Quando eu conheci minha esposa dormia no rancol, e eu era da igreja. E Deus o quê? Nos uniu, querido. Não foi fácil. Foram 2 anos de luta, 2 anos de fé, 2 anos de perseverança, uma luta espiritual dentro de casa, querido. Porque a luz não que combina com a treva. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Mas eu tinha o quê? Uma promessa. E depois de 2 anos, a minha esposa foi liberta. As cadeias quebraram. Ela foi liberta da escravidão. Minha esposa foi liberta das bebidas. Foi liberta o quê? Das cadeias. Foi liberto daquele centro de macumba, aqueles demônios que o quê? Aprisionava ela, querido. Isso é um milagre de Deus. Tu imagina só com uma pessoa dessa dentro de casa, acordando de madrugada, pedindo bebida, querendo o quê? Causar o quê? Brigas, confusões, mas o quê? O nome do Senhor foi glorificado. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Hoje em dia missionária. Hoje em dia o quê? Levita da casa do Senhor. Uma pessoa dedicada à obra, dedicada o quê? À sua família. Deus é Deus na nossa vida. Deixa eu te falar algo aqui. De repente você está passando alguma situação com o teu filho, com o teu esposo, com alguém da tua família. Acredita, confia, porque o mais ele o quê? Fará. Porque assim como o Senhor, ele fez na vida daquele endemoniado de Gadareno, quebrou cadeia, aquele jovem que se machucava, aquele jovem era acorrentado, querido. E o Senhor ouviu. O Senhor tem visto ele, tem visto ela, tem olhado para a sua casa. E ele vai te libertar. Ele vai quebrar essa cadeia. Porque a palavra do Senhor diz que aquele jovem, o Senhor libertou, transformou a sua vida. E ele começou depois a pregar a palavra do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, que toda cadeia do inferno, que tudo aquilo que tem aprisionado, que todas as brigas no seu casamento, que todo vício sobre a sua vida, sobre a sua casa, seja lançado no esquecimento, seja destruído, seja liberto em nome de Jesus. Oremos. Pai, graças te damos nesta hora, te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Visita essa casa agora, visita esse lar, visita essas famílias. Senhor, tu sabe a aflição do teu povo, tu sabe a aflição, Senhor, daqueles que vão assistir esse vídeo, Senhor. Senhor, tu és Deus grande, tu és Deus poderoso, tu és aquele que exaltou José, tu és aquele que exaltou Abraão, Sara. Quantos tu exaltou, Senhor? Davi passou por aflições e venceu. Eu profetizo que eles vão vencer também.
que haja libertação, que haja paz, que haja amor no coração, em nome de Jesus. Fica com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.